Fala comigo, estudante. João 8 e o nosso desafio continua. Nós começamos por um convite que nós encontramos em todo o Evangelho. Venha como estás. Jesus salva diversos tipos de pessoas. Ele tem contato com ladrões e os salva, prostitutas e as salva, cobradores de impostos desonestos e os salva, mas no fim das contas nós vemos que existe uma grande demanda que acompanha esse convite. Nós vemos que Jesus sempre deixou muito claro: eu aceito você vir até mim como você está, mas vá e mude o seu estilo de vida. Vá e não peques mais. É isso que nós vimos aqui. Uma mensagem que contraria um discurso que está sendo apresentado hoje, que dá a entender que você pode vir e continuar como está. Venha como está e continue como está. Infelizmente, esse tem sido o tipo de evangelho pregado por algumas comunidades, por algumas pessoas que se dizem pregadores do verdadeiro evangelho. Uma mulher é surpreendida em adultério, é colocada diante de Jesus para ser apedrejada. Religiosos terríveis daquela época colocaram essa mulher frente a Jesus, só que Jesus os constrange, os envergonha e leva eles a uma autoanálise. Até eles, por mais religiosos que fossem, por mais soberbos que fossem, conseguiram chegar à conclusão que, de fato, no fim das contas, todos nós somos pecadores, culpados diante de Deus, porque Jesus diz: vocês podem até punir essa mulher, pode fazer com que ela pague pelo seu pecado aqui, mas comece por aquele que não tem pecado. Aquele que não tiver pecado, que não for também um pecador, pode atirar a primeira pedra. E nós vimos um a um, todos eles indo embora, dando a entender que eles compreenderam que todos eram pecadores, assim como aquela mulher. A diferença é que talvez o pecado dela tornou-se conhecido, explícito, e na medida deles, na balança deles, talvez o tipo de pecado que ela estava cometendo era menor na mente deles do que os pecados que eles cometiam. Por isso Jesus aqui demonstra o seu real propósito. Ele veio nesse primeiro momento, na sua primeira vinda, para salvar e não para punir, e não para condenar nesse primeiro momento. E aqui nós vemos, Deus aceita sim, todos, contanto que após esse encontro, esse acerto de contas com Jesus, todo pecador abandone a sua velha vida, abandone o seu pecado. Depois disso, em segundo lugar, nós vemos Jesus utilizando novamente uma analogia e referindo a ele mesmo como a luz do mundo, mostrando o seu propósito. Ele veio para nos tirar das trevas do pecado. Ele veio para nos apresentar luz para um novo caminho, um novo propósito, novas práticas, novos hábitos, uma nova forma de pensar, novas motivações do coração. Ele veio com esse propósito. E aqui nós vemos que as pessoas não conseguem acatar a mensagem pessoal que ele anunciava, falando dele mesmo como sendo a fonte de todo tipo de bênção, luz, salvação. As pessoas denunciavam e apontavam o dedo para ele, dizendo que ele estava fazendo uma espécie de autopromoção. Ele estava dando um testemunho dele mesmo e por isso não tinha um valor. Porque, em um certo sentido, eles até poderiam ter uma razão se é um discípulo de Jesus falando do próprio discípulo. Mas Jesus é diferente. Ele é o próprio Deus e por isso ele podia falar sim dele mesmo com essa convicção, ele podia apresentar as suas credenciais, o seu poder e a sua missão, porque ele era um ser divino, um ser que estava acima de tudo, de todos, e por isso ele poderia falar de si mesmo. Jesus é Deus e por isso ele não precisa que outras pessoas o validem e não precisa esperar que outras pessoas falem dele mesmo. Ele tem esse direito. Ele mesmo pode falar, ele mesmo pode ensinar, ele mesmo pode se autodeclarar o que ele quiser, porque ele tem poder para tal. Mesmo assim, conhecendo a cultura dos judeus,
de que através do testemunho de duas pessoas tudo seria validado, qualquer coisa seria validada, ele diz, não, mas eu sei que eu não preciso disso, mas considerem que eu sou uma testemunha, o raciocínio é mais ou menos esse, vocês vão considerar que eu sou uma testemunha de mim mesmo e Deus é a segunda. Eu só falo o que ele falou, eu só curo, só faço sinais através do poder dele. Então ele também valida o meu ministério, ele também valida a minha vida. Uma única observação que nós temos que fazer aqui, para que não haja confusão, é a expressão eu não julgo ninguém. Esse texto é usado de forma distorcida por pessoas que não querem renunciar, assim como nós vimos a recomendação dessa mulher que foi salva por Jesus. Eles diziam assim, tá vendo só? Se nem mesmo Jesus, sendo Deus, quando estava aqui, julgou as pessoas, condenou, e eles retiram totalmente do contexto esse texto, quem somos nós para poder julgar, dizer que algo está certo ou que algo está errado? Mas no fim das contas, o que Jesus está ensinando aqui é que ele não julga segundo padrões humanos. Ele diz, vocês julgam dessa maneira, de forma equivocada, utilizando critérios errados, padrões humanos. E aqui ele diz, eu não faço isso. Eu julgo segundo a reta justiça de Deus. Esse é o meu crivo, esse é o critério que eu utilizo. Então nós não podemos tirar de forma isolada essa afirmação que ele faz para que nós não cheguemos a cometer heresia como algumas pessoas têm feito. Depois disso, nós vemos uma pregação do Evangelho, talvez uma das mais impactantes que nós já vimos até aqui, porque é o próprio Salvador que está pregando. Jesus está diante de um público, é o próprio Salvador que está apresentando a realidade da condenação eterna, caso não haja arrependimento. É o próprio Jesus. Além disso, é o próprio Salvador, é o próprio Cordeiro que seria futuramente sacrificado, que está mostrando a sua missão. Ele diz, vocês vão me levantar. Daqui a pouco vocês vão me erguer, e aqui ele está sinalizando por episódio da crucificação que aconteceria logo adiante. Vocês vão me matar, vocês irão me assassinar. E o final dessa história é que houve resultado. Por mais dura que fosse aquela mensagem, por mais confrontante, por mais confrontadora que fosse aquela mensagem, o texto diz que muitos creram nele. Aí no verso 30, tivemos um resultado especial, fruto de uma pregação especial, apresentada por um pregador especial. Depois disso, nós temos um relato que apresenta o pior senhor do mundo. Jesus olha para aquelas pessoas que estavam diante dele e que não tinham de fato crido nele, se arrependido verdadeiramente, e ele diz, vocês precisam ser libertos. E os religiosos ficam indignados. Como assim? Nós somos descendentes de Abraão, somos homens livres, não somos escravos de ninguém. E aqui eles não estavam entendendo que Jesus estava falando sobre o senhorio do pecado. Jesus diz, quem peca automaticamente se torna um escravo do pecado. Como nós sabemos que todos já chegamos nesse mundo como pecadores, essa é a nossa realidade. Se não existir uma intervenção, se um advogado não entrar na causa, se um outro senhor não nos comprar do poder do pecado, nós viveremos por toda a vida aprisionado a ele. No fim, nós sabemos que todo tipo de pecado nos aprisiona. Não só, talvez, o álcool, como a gente vê com muita clareza, pessoas embriagadas, sem conseguir se controlar, gastando todo o seu dinheiro para sustentar um vício, caindo nas ruas, tendo que ser carregadas para casa. A gente vê e fala, o pecado realmente se escraviza, ele prende. Ou pessoas que estão presas à prostituição não conseguem sair, o tempo todo procurando como é que pode se relacionar de formas diferentes com pessoas diferentes. A gente vê e fala, realmente o pecado prende. Olha só que vida miserável. Ou talvez as drogas, ou algum tipo de pecado que
gera um certo vício mais recorrente, nós olhamos e dizemos, aqui, ó, realmente isso é verdade. Mas todos os pecados nos escravizam, que seja a inveja, que seja a maledicência. E nós vemos muitos cristãos, às vezes, tendo que lutar com isso e demonstrando um certo resquício ainda do senhorio, do domínio do seu antigo senhor. No caso, o pecado. Todo pecado escraviza. Se Cristo não quebrar as algemas, nós seremos para sempre súditos desse Senhor. Para essas pessoas, Jesus diz, vocês são filhos do diabo, são escravos do pecado e são filhos do diabo, mas, em contrapartida, aquelas pessoas olham para ele diante daquela mensagem confrontadora e dizem, não, você é um endemoniado e para piorar você é um samaritano. Eles já tinham chamado várias vezes Jesus, falando que ele tinha demônio, falando que ele estava no mesmo time de Beelzebul, o maioral dos demônios, e aqui eles apelam e chamam Jesus de samaritano, dizem assim, você não é judeu não, você é samaritano, e nós sabemos daquela mescla, né, aquela junção, aquela mistura de povos que tirou a linhagem, né, do povo judeu, não fez com que ela continuasse pura em um certo sentido. Os samaritanos é uma mistura de vários povos que foram se relacionando, criando, e por isso eles tinham aí um grande preconceito. Não eram considerados como judeus de verdade, eram excluídos, existia uma grande rixa, grandes confrontos aconteciam entre judeus e samaritanos. Eles olham para Jesus e dizem, você é um samaritano endemoniado, vá para fora. Suma daqui. E nós vemos que para ser um salvo, para ser discípulo de Jesus, para entrar no reino dos céus, não basta apenas crer em Deus. E existem muitas pessoas que dizem, não, eu acho muito legal ouvir as histórias, eu acredito que Deus existe, mas isso não é suficiente. Eles diziam, somos filhos de Deus, nós acreditamos em Deus sim, só que sem Cristo, sem salvação. Sem Cristo, sem uma certidão de nascimento oficial que comprove a nossa filiação à família de Deus. Não há como existir salvação sem Cristo. Por mais que alguém admire Deus, ache Deus uma pessoa legal, creia na sua existência, se ela não crer em Cristo e especificamente no poder salvador da sua obra na cruz, nada feito. Essa pessoa não pode ser considerada uma pessoa salva. Depois disso, Jesus dá uma carteirada naquelas pessoas que estavam caçoando dele, quando ele diz que Abraão sorriu ao saber da sua existência, ao saber de Jesus. Eles dizem, poxa vida, você não tem nem 50 anos, está falando que você viu Abraão? E Jesus diz, antes dele, eu sou. Antes mesmo que Abraão chegasse a existir, eu já existia, eu sou um ser eterno que sempre existiu. Eu vim de forma encarnada, assumindo um corpo humano agora, mas no fim eu sempre existi.